Bom, tudo ia muito bem, salário lá em cima. 91, o Sebenzato chega em casa e fala: Samara, eu vou empreender. Porque a vida de um programador, para quem não sabe, é ficar dentro de uma sala fechada, olhando para a tela do computador e desenvolvendo programas o dia inteiro. É isolada, não há um... Onde eu fui aprender a fazer relacionamento sendo programador? Me interagindo nos departamentos. Então eu ficava andando pela empresa e me relacionando com todos os departamentos, aprendendo a contabilidade, aprendendo o RH, aprendendo a escrita fiscal, eu me relacionava. O que eu fiz? Eu fui me capacitando, eu fui me preparando para quando, com 23 anos de idade, 22, 23, um ano depois do meu casamento, casei em 90 e 91, eu vou e peço demissão e troco toda aquela vida de segurança. Olha, comparativamente hoje, era salário do tipo 40, 50 mil reais por mês, gente. Não é menos que isso, tá? Era para ter um padrão de vida bom. Lá no interior, você vive com muito menos do que o salário que você precisa numa capital, tá? Só para vocês entenderem. Bom, aí vem o meu primeiro empreendimento. O momento era de cursos de informática. O microcomputador estava chegando no Brasil em 91, 92. Tinha quebrado, lembra do Collor? Ele quebrou a reserva de informática. Então liberou a importação de computadores. Aí o Sebenzato começa então a montar uma escola de informática. Quem aqui lembra, se eu já ouviu falar de uma escola de informática chamada Microlins? Olha que beleza, todos, muito provavelmente, quem estudou na Microlins, quer ver? Olha que coisa linda. Isso significa que o projeto, o meu primeiro negócio, foi pautado num negócio que as pessoas almejavam, que as pessoas precisavam como ferramenta na sua profissão. O vendedor precisa da informática, o contador precisa da informática, todo mundo, até o músico precisa da informática, todos precisam da informática, né? Você vê que os escritórios, todos com computadores. Bom, então o Sebenzato criou 750 escolas no Brasil, 500 mil alunos ativos. Mas Sebenzato, como é que você chegou lá? Faturamento na época, estou falando em 2008, 2009, mais de 300 milhões de faturamento. Não, mas espera aí. Sua primeira escola foi em que ano? Agora, eu gosto de ir lá na frente. Aí depois é bonito, né? Falar 750 escolas, né? 500 mil alunos. Mas e como é que faz para chegar lá? Agora vem os desafios. Vamos lá? Bom, primeira coisa, eu monto 17 escolas próprias em um ano e meio. Então, 91, 92, eu montei 17 escolas. Sabe quanto eu tinha no bolso para montar isso, ô Malaquias? Acho que a rescisão que deve ter, porque eu pedi demissão, eu devo ter recebido o quê? Sei lá, hoje, é dinheiro de hoje? Uns 10 mil reais, talvez 15 mil reais, era a rescisão. Eu pedi demissão, nem o FGTS eu podia sacar, ficou lá. Bom, comprei 4 PC XT 4.77 MHz com flop disk, era aquele disquetinho flexível, 5 1/4 que armazenava 360 KB de informação. Assim, muito distante dos terabytes que a gente armazena hoje, né? Provavelmente até num celular, num tablet, aí você quase que armazena 1 terabyte de informação. Olha a diferença disso. E aí eu começo então essa jornada totalmente alavancado. Gente, eu tinha aquela experiência, né, das empresas, mas eu nunca tinha sentado com um gerente de banco para entender o que era uma dívida, o que era uma dívida em dólar. Então, eu empresarialmente, como empreendedor, eu era um inocente, vamos chamar assim, né? E aí fui banco por banco, Bruno, e eu tinha uma capacidade de convencimento enorme, né? Chegava no gerente do Bradesco, olha, tem um projeto aqui, ele olhava para aquilo e falava, rapaz, isso aqui é mina de ouro, o que você precisa? Eu preciso de 50 computadores, eu preciso de mais capital de giro, eu quero montar 3 escolas. Chegava lá em Marília e já montava Assis, Palmital, Ourinhos, Marília, né? Toda aquela região de Marília ali, que o Fabiano conhece o Brasil inteiro, sabe do que eu estou falando. Cheguei em São José do Rio Preto, fui no Banco Itaú e
gerente, olha, eu tenho um projeto aqui maravilhoso, minha primeira escola em Lins está com 1.200 alunos, olha aqui o meu faturamento. E naquela época, eu tenho que confessar a vocês também que tinha uma facilidade que não havia integração. O que é integração? O tal do Bacen, a centralização, que hoje, se você tem uma dívida no Banco Bradesco, o Itaú sabe que você tem aquela dívida. Naquela época, eu tomava um empréstimo no Banco Bradesco, e aí a vida seguiu. O meu limite naquele banco já tinha tomado todo, né? O Bradesco não conseguia me dar dinheiro mais. Mas o que você tem, Semenzato, de patrimônio? Eu tenho uma casa para morar, mas Semenzato, uma casa para morar é impenhorável. Você não tem garantia nenhuma. Eu não tinha patrimônio para dar de garantia, né? Era aval mesmo ali, era assinatura. Eles pediam de vez em quando assinatura quase que da família inteira como aval, né? Era eu, a Samara, o sogro, a sogra, botava quase todo mundo lá para assinar. Bom, vocês já estão imaginando onde vai dar isso, né? Aí eu monto a segunda escola, a terceira, a quarta, montei 17. 94, para dar um salto, fui no Itaú, fui no Banco Real, fui todos os bancos sudaméricos, o que tinha de banco naquela época, e tinha um limite lá, o Semenzato pegava. Mas era corajoso, gente, vocês não fazem ideia. Eu não sei se eu tenho essa mesma coragem até hoje, viu, Bruno? Bom, após 17 escolas, vem um cara chamado Plano Real. Alguém deve se lembrar do Plano Real, né? Sem contar que eu escapei lá do Collor, que ele fez aquele sequestro de dinheiro lá, e todo mundo ficou com 50 cruzeiros novos, acho que na conta, foi um desastre. Mas eu não vivi esse momento, porque eu comecei em 91 minha empresa, então essa daí eu escapei. Em 94, o Plano Real foi muito bom para o nosso país, ele trouxe uma estabilidade da moeda, etc., né? Mais ou menos, né? E só que ele trouxe para mim um desastre, porque eu assinei todos os contratos de dívida em dólar. Vocês imaginam o que é você tomar alguns milhões de dívida de financiamento em dólar, o dólar a 2,83 como estava, tipo há um ano e pouco atrás, 2 anos talvez. E aí, no mês seguinte, o dólar vai para 4,20 e depois para 5,50, hoje 5,30. Mais do que dobrou naquela época, quase triplicou as prestações. Eu não tinha mais dinheiro para pagar as prestações, não tinha o que fazer. Bom, chegava em casa, né? Aí começa uma fase difícil. Primeiro, vem a inadimplência. Segundo, os cobradores e as notificações judiciais que começam a chegar em casa. E minha mulher recebia, me ligava chorando, mais um protesto, mais uma execução, mais uma ação trabalhista, e aquilo assim se acumulando, sabe? E eu só sabia fazer uma coisa. Eu pegava o problema, colocava ele aqui do lado, e falava o seguinte: eu preciso estar bem. Eu nunca fiquei sem dormir uma noite, por causa dos problemas e dessas dificuldades. Eu só pedi a Deus, me dá força, porque eu vou vencer essa batalha. E eu saía de casa às 7 da manhã, e ia atrás da receita, do dinheiro novo, porque a única coisa que ia resolver aqueles problemas, seria dinheiro novo. Não tinha mais crédito, não tinha nome. Bom, como é que você saiu dessa situação, Semenzato? Vocês lembram do Valmir? Aquele cliente chato, que me deu a primeira oportunidade de emprego, e que me levou até a primeira conquista de eu montar a Microlins, e ter 17 escolas no entorno de Lins. Eu encontro o seu Valmir e falo: seu Valmir, a casa caiu, eu estou quebrado, estou falido. Ele olhou para mim e falou assim: mas o que aconteceu, Semenzato? Falei: você lembra que eu te comentei que eu assinei os contratos todos em dólar? O dólar disparou e minha receita deflação, a tablita deflacionava as mensalidades dos alunos. Então, faturamento em queda e despesa em alta. O seu Valmir olha para mim e fala assim: Semenzato, você já ouviu falar em franquia? Eu vou fazer a mesma pergunta aqui para vocês. Quem aqui sabe o que é uma franquia? Bacana, olha como o franchise está consolidado. Todos aqui sabem o que é uma franquia. Bom, eu olho para ele e falo: Valmir, não tenho a mínima ideia, o que é franquia? O que é isso? Eu era um cidadão linense, gente. Talvez eu tivesse vindo a São Paulo uma vez ou duas,
durante esse período. Meu mundo era aquele ali do interior, era onde eu conseguia enxergar e visualizar. E aí o senhor Valmir fala, franquia é uma réplica perfeita de um know-how, de algo que deu certo, é o licenciamento de uma marca para terceiros operarem um negócio que já deu muito certo. Eu falei, Valmir do céu, o que você está querendo dizer com isso? Ele falou, nós vamos franquear suas escolas e você vai receber royalties. Fazendo uma analogia aqui, né, 8% de royalties era quase 10% do dízimo, né? Exatamente. Então, também o dízimo era algo, para mim, sagrado, muito forte desde criança, né? Tenho vários franqueados sagrado. aqui. Pois é. Nesse momento, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, esse negócio é maravilhoso. Eu me apaixonei pelo franchising. O franchise entrou na minha vida em 95 e nunca mais eu saí dele. Eu levei 5 anos, Fabiano, para conseguir pagar as dívidas contraídas naquele momento. Eu trabalhei de 95 até 99 para pagar essa dívida do passado. Não foi fácil. Eu não poderia deixar de dizer para vocês, às vezes, e essa foi uma das piores que aconteceu na minha vida, quando o oficial de justiça chegou em casa para listar os bens de casa que não eram impenhoráveis ou essenciais, né? Aquilo que era luxo, alguma coisa assim, não tinha nada de muito luxo, mas sabe o que eles foram penhorar? O baú de brinquedo dos meus filhos. E por ironia do destino, o Sebenzato é daqueles de pega o problema e deixa aqui do lado, na hora certa a solução vai vir, não se preocupe, e deixei passar. Belo dia, foi a leilão o baú de brinquedo do meu filho, foi arrematado por alguém, e foi embora o baú de brinquedo do meu filho. Vocês têm ideia do que é explicar para uma criança de menos de 5 anos, que o baú estava novo até, mas foi para conserto, porque precisava revisar, porque precisava consertar, e essa história prevaleceu até ele completar 18 anos. Quando o Bruno completou 18 anos, a gente foi para um jantar, e aí eu falei, Bruno, hoje é o dia do seu aniversário, 18 anos, tem algumas notícias boas, né? A primeira coisa, está aqui o seu cartão de crédito sem limite, né? American Express, né? Olha, você vai ser um cidadão do mundo hoje. Esse foi o primeiro presente, né? E aí eu falei, mas eu preciso te contar uma outra coisa. Lembra daquele baú de brinquedo, filho, que você tinha, seus brinquedos? Foi uma dívida que o papai contraiu, e aí o oficial de justiça levou seu baú embora. Gente, foi um momento de choradeira nesse jantar, assim, uma coisa, meu Deus,